Oi, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula e nós vamos falar sobre vozes verbais. As vozes verbais são classificadas em voz ativa, quando o sujeito pratica a ação verbal, ok? Por exemplo, olha só, ele bebe água. O sujeito está praticando a ação de beber água. E aí a gente também tem a voz o quê, turma? A voz passiva, onde o sujeito aqui é paciente. A água é bebida por ele. Nesse caso, o sujeito sofreu a ação verbal e não praticou a ação verbal. A princípio, essas duas partes da voz passiva e a voz ativa é isso, mas temos alguns detalhes que a gente quer falar sobre a voz passiva. A primeira delas é a sintética ou pronominal. O que isso veio a ser, pessoal? Ela vem formada por um verbo transitivo direto na terceira pessoa e também com a partícula apassivadora, que é o pronome se. Alugam-se casas, tá? Então eu consigo transformar essa oração dizendo assim: casas são alugadas. E isso é o que? Isso representa a minha partícula apassivadora, ok? Então essa é a regra da voz passiva sintética. Temos outras? Sim, nós temos a voz passiva analítica, tá? Onde, o que acontece? Nós temos aqui, ó, nesse exemplo, uma locução verbal. Foram alugadas. Uma locução verbal onde eu tenho a junção de dois verbos. O verbo auxiliar, que é foram, e alugadas, que é o meu verbo principal. E somente no verbo principal é que eu passo ele para o particípio, tá bom? Então, essa é a minha voz passiva sintética, formada pelo verbo, o segundo verbo, que é o principal, no particípio. É tranquilo, pessoal, né? Olha só, outra coisa interessante, eu tenho a voz reflexiva. E o que vem essa voz reflexiva? Olha só que interessante, a própria imagem já está nos mostrando isso, turma. O sujeito pratica e sofre a ação. Um sujeito só. É o ato de pentear-se, né? A mulher penteou-se, então ela está praticando e sofrendo uma ação, tá? Também é bem tranquilo, vai, não vem com história não, porque vocês são bons nisso. E aí a gente também tem o que? A voz reflexiva recíproca, quando dois sujeitos praticam e sofrem a ação verbal. Os carros colidiram-se violentamente. Dois sujeitos, os carros, então eles se colidiram, né, violentamente. Então eles praticaram e sofreram a ação. Nesse caso é assim que a gente denomina a voz reflexiva recíproca, pessoal, ok? Isso era o que eu queria dizer um pouco mais sobre as nossas vozes verbais. Espero que você tenha entendido um pouco, mas se ficar com dúvida, resolva as nossas atividades lá da plataforma e também tire dúvidas em nossas aulas online, ok? Até o próximo vídeo, estarei esperando por vocês.